Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa quarta rodada do seminário, que não parou. Na verdade, eu acho que é a quarta presencial, né? Nós tivemos a terceira não presencial, com a matéria Batalha de Davi. Eu espero que você tenha aproveitado bastante. E essa matéria aqui é uma matéria, vamos dizer assim, um pouco mais avançada, mas devido às circunstâncias, tem algumas pessoas que são mais novas aqui. E por isso, nós sempre fazemos uma revisão do Velho Testamento. Caso você não saiba, você pelo menos tem uma base. E caso você já saiba, você faz a revisão para que possa aproveitar ao máximo o estudo. Esse é um estudo fantástico, você vai ver coisas aqui que você talvez não imaginava. Já começa hoje na aula coisas muito interessantes e vai ser muito proveitoso. Você que está na internet, seja muito bem-vindo. Nós esperamos que você aproveite ao máximo nossas aulas. Então, você precisa da sua Bíblia, você precisa de material de anotação, tá bom? E realmente fazer a sua matéria. Em breve, tudo isso vai passar e já vamos ter vaga para todo mundo. Mas parabéns por você, mesmo online, ainda está fazendo essa matéria. E aos que estão aqui, nós vamos dar o nosso melhor, porque você foi um privilegiado. Primeiro, você não está doente. Segundo, Deus colocou esse desejo no seu coração de sair de casa para aprender mais da palavra de Deus. E convenhamos, a presencial sempre é melhor, né? Porque aí você vê a beleza do professor. Brincadeira. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esta matéria de hoje. Obrigado pelo teu amor por nós, porque passamos tanto tempo longe dessa aula presencial e agora estamos voltando. Te louvando, te agradecendo e sabemos que ainda estamos em uma transição, mas já te agradecemos por isso e te pedimos que logo, logo volte ao normal. Quero te pedir por essas pessoas que estão aqui no presencial, por aqueles que estão na internet, escutando e aprendendo também, que seja proveitoso para todos nós. Que aqui, Senhor, Tu nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Eu não dou essa aula sozinho. Eu quero apresentar a minha equipe. Tem dois professores novos que eu quero apresentar para vocês. Nós tivemos que, devido à quantidade de pessoas, dividir a minha equipe. O pastor Clício, o Israel e o Rodrigo Bentes, que trabalhavam comigo ano passado, estão ali. Mas de vez em quando a gente está junto, às vezes está separado, tá bom? Então eles estão lá naquela sala dando Princípios de Vida 2. Aqui comigo hoje está eu, pastor Leandro, aí está o pastor Pedro Daniel, fica em pé aí, Pedro, vem mais para cá aqui, ó. Tira a máscara para o pessoal te ver. Esse é o Pedro. Aí nós temos o meu auxiliar pastoral, que é o Felipe. Alguns de vocês já conhecem o Felipe, ele também está aqui me ajudando na matéria. E tem um personagem novo que talvez vocês não conheçam, o Yuri Veríssimo. Ele é meu treinando a pastor também, um dos nossos que trabalham comigo nos jovens, e vocês vão conhecer o Yuri, e tenho certeza que você vai aproveitar muito essa matéria. Estamos aprendendo junto com você, nós não somos profissionais nisso, nós somos amadores, amamos muito ao Senhor. Seja bem-vindo todos à nossa equipe. Passava de palmas para eles, porque eles merecem. Eles são doidos. Pode sentar. São doidos de aceitar meu convite. Quem entra nessa é meio louco. Então vamos começar a nossa revisão. Tem um slide aí? Tem, né? Nosso módulo 1. As Escrituras Sagradas, compostas pelo Velho e Novo Testamentos. Você já sabe, né, que tem dois testamentos, o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento e o Novo Testamento, ou a Velha Aliança e a Nova Aliança, Antiga Aliança, Nova Aliança, são inteiramente
inspiradas, anote aí, inspiradas por Deus. Elas são inteiramente inspiradas por Deus. Essa palavra inspirada, a gente vai ver daqui a pouco, tem a ver com soprada. Foi colocada, foi tirada de Deus, tirada do ser de Deus e soprada em alguém, entendeu? É isso que significa inspiradas por Deus. Infalíveis. Infalíveis. O que é infalível? Que não falha. Não falha. Ela é isso e não falha. Se ela diz que é. Se diz que vai acontecer, vai acontecer. Tá dando uma coisinha no som aí, cuidado. Tiro grave. É aqui mesmo. Então é infalível na sua composição original. Infalível na sua composição original. Ou seja, quando Deus soprou, porque Deus é perfeito, quando Deus soprou essa palavra para aquelas pessoas que iam escrever, isso foi perfeito. E as pessoas que escreveram, escreveram de forma perfeita. Entenderam? É claro que ao longo do tempo, pode ser que tenha acontecido alguma coisa em relação às cópias, em relação a alguma coisinha assim, bem pouca mesmo. Eu diria assim, de 0,005% de dúvidas. Alguma coisa assim que a gente sabe, pensa assim, será que isso aqui não foi um erro de cópia? Entendeu? Mas é muito raro e a própria palavra resolve esses probleminhas aí. Entendeu? Mas a Bíblia é perfeita e, na sua composição original, infalível e completamente dignas de confiança em quaisquer áreas que venham a se expressar, sendo também a autoridade, anote aí, sendo também a autoridade final e suprema de fé e conduta. Ou seja, essa palavra é a palavra de Deus, é a mesma palavra que criou o mundo. A palavra falada de Deus é essa palavra aqui. Essa palavra, a própria Bíblia diz que ela tem vida, ela pode transformar, isso é verdade. Essa palavra tem poder, e essa palavra é a palavra inspirada por Deus, e ela não erra, ela é infalível, se ela disse que faz, vai acontecer, e no final, ela é a nossa autoridade máxima. Porque foi aquilo que Deus quis deixar aqui para a gente, para ser a nossa constituição, o nosso testamento, a nossa regra, o nosso manual, o nosso modo de vida, foi isso que Deus deixou aqui para a gente servir. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. 66 livros. A Bíblia não é um livro só. A Bíblia é uma biblioteca de 66 livros. Ela começou a ser escrita há mais ou menos 3.500 anos atrás. Ou seja, bota aí os 2.000 que nós temos agora, mais 1.500, mais ou menos o tempo de Moisés, é o tempo onde a Bíblia começou a ser escrita. E ela demorou quase 1.600 anos para ser concluída. Ou seja, olha a matemática, 1.500 anos mais 100 da nossa era, né? Porque tem antes de Cristo, 1.500. Você se lembra dessa parte da história, né? Que é ao contrário, para lá, quando chega no zero, começa a contar negativo. Você se lembra disso, né? Mas não importa aqui não. Tem 1.500 anos antes de Cristo e mais 100 na época de Cristo, e ela terminou de ser escrita com o apóstolo João, mais ou menos no ano 90, de 70 a 100, na verdade, de 70 a 100 ali, a gente não tem certeza mais ou menos, mas é naquela época, depois de Cristo, ou seja, 1.600 anos depois. Isso vai ser muito importante depois, quando a gente for estudar apologética, estudar algumas outras matérias de defesa da fé,
Isso vai ser muito importante, porque apesar de ser escrita em 1600 anos, ela tem uma unidade muito grande. As pessoas não se conheciam quando escreveram essa palavra, mas mesmo assim você percebe que elas têm o mesmo tema, elas têm a mesma direção. Essa palavra é um milagre, assim como Deus é poderoso, essa palavra é poderosa. E isso é aquilo que nós acreditamos e é aquilo que Deus nos revelou na sua própria palavra. Vamos falar de inspiração da Bíblia. O que é inspiração? Inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo. Anote aí. É a influência sobrenatural do Espírito Santo, capacitando os escritores da Bíblia a receber e a registrar a mensagem de Deus sem nenhum erro. Sem nenhum erro. Ou seja, não há erro aqui na mensagem de Deus. Entenderam? Como eu falei, pode ter 0,005% de alguns detalhes, algumas palavrinhas. Talvez você encontre um texto, tem um texto lá em João, que diz bem assim, bem pequenininho um versículo, e todos foram embora para suas casas. E todos foram embora para suas casas. Aí você vai ver aqui na Bíblia, diz bem assim, em alguns manuscritos originais não está esse versículo. Entendeu? Aí, bem, primeiro que, e todos foram embora para sua casa, não é uma teologia muito grande, ninguém vai para o céu para o inferno por causa que todo mundo foi embora para sua casa, entendeu? Aí ele diz assim, alguns manuscritos, talvez nesse manuscrito antigo, o cara se esqueceu, entendeu? Talvez, se esqueceu de colocar. Então, nesse daí, a gente é sincero, olha, a gente não sabe se esse pedacinho aí tá ou não tá. Tá bom? Se é ou não é. Mas como eu falei, é só 0,005% dessas duvidazinhas, mas que não tiram o poder, e a própria Bíblia resolve isso daí. Esses probleminhas aí, muito pequenos. Por isso que você vai encontrar algumas coisas desse jeito. Inclusive no Pai Nosso, Santo Pai Nosso. Se você ver no nosso Pai Nosso aqui, da nossa Bíblia, tem um pedacinho que não tem no Pai Nosso católico, que é aquele ali. Porque tem o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entendeu? Aí se você for ler aqui nas basezinhas aqui embaixo, diz assim, essa parte não está em alguns manuscritos originais. Né? Mas está em outros. E talvez não está nesse original mais velho, porque esse original mais velho não é tão bom. Gente, as escritas, imagina, o óculos só foi inventado em 1000 e pouco. O velhinho lá tentando copiar, às vezes ele errava, ele tossia, passava para outro versículo, entendeu? Às vezes acontecia isso, mas não é isso que vai tirar a inspiração da Bíblia. Mas eu preciso dizer para você isso, para você entender. Porque uma vez eu estava lá na Praça da Saudade, chegou um testemunho de Jeová lá, sei lá, acho que é testemunho de Jeová. Então. E ele disse, abre a sua Bíblia aí. Aí ele abriu, disse, olha aqui, ó, não está nos originais. E eu fiquei sem saber o que falar para ele. Porque eu não sabia que era um problema de cópias. Não é um problema de santidade da Bíblia. E nós estamos sendo sinceros. Nós estamos colocando aqui, ó. Em alguns originais não está isso. Entendeu? Então, essa é uma coisa que precisa ser vista. Vamos continuar. Tem algumas coisas sobre inspiração. Inspiração plenária verbal. O que é isso? Nós acreditamos que todas as palavras são igualmente inspiradas. Todas as palavras. Não é só algumas palavras. Por isso que eu não gosto muito daquela história da Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho. Eu não gosto dessa Bíblia não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é toda inspirada, então até Crônicas é inspirada. Então a inspiração plenária verbal é que todas as palavras são igualmente inspiradas. A capacitação dada temporariamente pelo Espírito Santo, anote aí, capacitação dada temporariamente pelo Espírito Santo. E cessou após o último livro ser escrito.
Nós acreditamos que quando João morreu e escreveu o Apocalipse, não tem mais ninguém escrevendo a Bíblia agora. Se eu chegar e dizer para você, eu tive uma revelação. Deus me deu aqui um negócio. A palavra do Senhor diz, pode me apedrejar que eu sou falso profeta. E tem muita gente fazendo isso, entendeu? Não existe mais. Está fechado. Closet. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 diz que Deus se comunica com o ser humano e trata de todas as suas necessidades essenciais. Você lembra desse versículo? Eu citei até na minha mensagem no domingo. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz que os profetas escreveram exatamente o que Deus queria. 2 Pedro 1, 20, 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, inspirados. Impelidos, sabe o que é? Olha um balão, você é um balãozinho, seco. Aí vem alguém, ó, sopra você esse balão, amarra e solta você. Esses foram os homens usados por Deus. Eles foram cheios da palavra. Por isso que quando um pregador prega cheio da palavra, você vê o poder de Deus indo mais na frente. E não precisa nem ser peteca para fazer isso. Três línguas foram usadas para escrever a Bíblia: hebraico, aramaico e grego. Anote aí. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Pastor, precisa saber hebraico, aramaico e grego para entender a Bíblia? Não. E tem mais, você falante de português, você é um abençoado, porque hoje nós temos muitas traduções da Bíblia que nos ajudam. Chegou até nós por cópias extremamente precisas. Em 1947 foram achados no Mar Morto. Algumas pessoas não acreditavam que Davi tinha escrito os Salmos, porque achavam que eram os padres da Idade Média, de 1500, 1300, 1400, que tinham escrito os Salmos, que tinham escrito aí acharam no Mar Morto manuscritos da época de Jesus, com o livro de Isaías, com o livro de Provérbios, e foi um tapa na cara das pessoas que desacreditavam na Bíblia. Achados arqueológicos, anote aí, achados arqueológicos confirmam a exatidão das Escrituras. Quanto mais se procura, o pessoal diz, nunca teve a cidade de Sodoma e Gomorra. Isso é mentira da Bíblia. A Bíblia não tem como. Aí acham lá a cidade de Sodoma e Gomorra. Nunca teve Pilatos. Não fala em Roma de Pilatos. Aí acham lá uma escritura, um negócio, uma placa com o nome de Pilatos. Nunca teve Davi. Já disseram que Davi não tinha. E Salomão. Acharam, foram os estábulos de Salomão. Entendeu? Então, quanto mais se cava, quanto mais a arqueologia busca, mais a Bíblia é provada. Você não precisa ter medo. Se alguém chegar aí, acharam o elo perdido, o fantástico se amarra em dizer isso. Acharam não sei o quê, a prova da evolução. Pode crer que é mentira. Não dou um ano para desacreditarem nessa porcaria. Isso aqui você pode acreditar. Nisso aqui você pode entregar a sua vida. Porque ela é a palavra da verdade. E ela que nos ajuda e muda as nossas vidas. Amém? Nós vamos agora. Ainda tem só mais um negocinho, né? Divisão principal. O Novo Testamento, o Velho Testamento, o Salvador virá. O Novo Testamento, o Salvador já veio e voltará. A gente vai estudar muito isso aqui
Tá bom? Nós vamos continuar. Yuri. Oi. Bom dia, pessoal. Por favor, mais animação. Bom dia, pessoal. Amém. Então a gente vai continuar essa revisão que o pastor Lando começou. E primeiro eu quero lembrar para você que lá em Oséias 4:6 fala o seguinte. Fala que o povo de Deus perece por falta, né, do conhecimento. Yuri, mas o que é perecer? É sofrer, é ser destruído. E a gente não quer isso. Então a gente quer que você estude a Bíblia. Então a Bíblia ensina 4 ensinos fundamentais. Deus, o homem, Satanás, você imagina que você não tenha vindo aqui hoje de manhã estudar Satanás, né? E Jesus, tá? Então são 4 ensinos que a Bíblia ensina e que a gente quer frisar com você hoje. Então o primeiro ensino é sobre Deus. Deus, tem alguns autores que falam que o cristão que estuda Deus é um cristão que vai ter uma vida cristã mais elevada, uma vida cristã mais forte. Lá em Daniel 11:32 ele fala assim, o povo que conhece o ser de Deus é um povo mais forte. Deus é soberano. O que é isso, Yuri? É que ele tem governo de tudo e de todos. Ele não precisa da sua permissão nem da minha. Ele tem governo total. Eu sei que às vezes a gente se preocupa com política, com direita, esquerda, corrupção, mas entenda, quem Deus colocou ali foi a vontade dele, foi a permissão dele. E com um sopro, ele pode tirar aquela pessoa dali. Então, o primeiro atributo de Deus é que ele é soberano. O segundo atributo de Deus é que ele é todo poderoso, o El Shaddai. Lá em Gênesis 17:1, ele fala assim, eu sou o Deus todo poderoso. Para você entender, eu quero que você entenda comigo o poder de Deus. Vamos pegar todos os oceanos, o Pacífico, o Mediterrâneo, e colocar tudo dentro de um copo. Supor que a gente tem essa imaginação aí. Então, em litros, vai ter 1 milhão? Não. 1 bilhão? Não. 1 trilhão? 1 quadrilhão? 1 quintilhão? 1 sextilhão? 1 septilhão? 1 octilhão de litros. É muita água, papai. E imagina que lá em Isaías 40:12, Deus fala assim, eu coloco na palma da minha mão todos os oceanos. Nosso Deus é um Deus grandão. Ele é muito poderoso. Ele controla os mares, as florestas. Yuri, mas como é que eu aplico a onipotência de Deus na minha vida? Faço uma pergunta para você. Tem algo que Deus, com esse poder imensurável, que ele não possa fazer por você? Outro atributo de Deus é que ele é santo. Lá em Isaías 6:3, os anjos falam, santo, 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 3 vezes santos. Isso porque os anjos estão expressando com força e paixão a verdadeira santidade de Deus. Deus próximo atributo, ele é amoroso. Se não fosse o amor dele, eu e você não estaria aqui. E se não fosse a sua misericórdia, que se renova a cada dia, a gente seria consumido. Lá a Bíblia mostra que Deus é um Deus relacional. Ele não está lá em cima, lá na cobertura, e você aqui no térreo. Não, ele quer ter intimidade com você. Ele quer ter relação com você. Então, Deus até agora, ele é soberano, certo? Ele é onipotente, ele é santo, ele é amoroso e ele é fiel. Por que ele é fiel? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e para toda a eternidade. Lá em Hebreus 13:8 fala isso, que ele é fiel. Ele não muda, ele é imutável. E uma das características que eu mais gosto de Deus, o próximo atributo é que ele é onipresente. Ou seja, ele está aqui. Ele está agora lá na Grande Circular, na NIB. Ele está lá na NIB com o pastor Mateus, lá na Nova Cidade. Ele está aqui do lado com o pastor Clício. Deus, ele está em todo canto, 100%. E a onipresença de Deus, ela traz conforto para a gente. Porque não importa se você está no bairro mais perigoso, Deus vai estar lá com você. Mas ela traz temor. Por quê? Lá em Provérbios 15:3 fala que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. O que será que você está fazendo em oculto? Será que eu posso pedir o seu histórico do celular? Deus, ele está sobre toda a terra. E eu lembrei que tem um amigo meu que a gente estava no acampamento. Era um galpão com vários quartos e a cada quarto tinha 5 meninos, eu e mais 4. E eu não sei por que esse acampamento aconteceu uma bênção lá dos colchões. A gente tinha tipo 20 colchões para 5 meninos. Imagina aí a festa, né? E tem um amigo meu, bandido, que ele não queria assistir o culto. Ele fez o seguinte, vou me esconder no quarto. Colocou
uns 6 colchões em cima dele assim, e fez, pronto, agora ninguém me acha, vou dormir aqui, não vou precisar mais assistir o culto. Aí eu sei que tem um amigo meu, Gustavo, ele era apaixonado por uma chamada Chuchu. Repita comigo, Chuchu. Isso. E ele era doido por ela, ele era apaixonado. E eu sei que ele chegou um dia assim, eu quero namorar com você. Aí ela fez, mas você é muito feio. Aí ele fez, não, mas eu quero, mas você é liso também. Aí o coitado foi chorando pro quarto, triste. Eu odeio tudo. E quando ele chegou no quarto, lembro daquele meu amigo que estava escondido. E ele ficou observando. E ele chegou, eu odeio tudo. Eu odeio esse acampamento. Eu odeio Deus, eu odeio tudo. Aí esse meu amigo fez, por que, Gustavo? Nessa hora ele, Deus, perdão, Senhor. Perdão. Esse meu amigo não aguentou. Ele morreu de rir. Esse meu amigo foi briga, mas a gente separou. Mas o que eu quero falar para você é que Deus, ele não está debaixo no pilho de colchão. Ele está ao seu lado. Então vamos falar agora sobre o homem. Vamos falar sobre a gente. Nós somos criatura. Como o pastor Leandro falou, a gente não veio do macaco, a gente não veio de uma explosão. Lá em Gênesis 1:27 fala que a gente é imagem de Deus. Somos criaturas feitas por Ele, com total detalhe, com todo o amor. Somos limitados. Eu não consigo entender como a grandiosidade de Deus. Às vezes eu tento entender que Deus é o tempo e Ele é tudo. E isso não, por quê? Porque a gente é limitado. Nós somos seres finitos. Nós somos pecadores. Lá em Gênesis 3:1-15 fala que quando Adão e Eva, eles comeram no fruto, toda a humanidade junto com eles pecou. Então, a Bíblia fala que não há aquele que não peque. Se você fala que não peque, você já pecou, você está mentindo. E então, por causa do pecado original, todos nós já nascemos pecadores. Mas calma. Primeiro, a gente tem que lembrar que, Yuri, eu sou pecador, eu posso me salvar? Não. Você não pode comprar, você não pode merecer. Mas Yuri, eu não tenho Instagram. Não importa, você não pode comprar a salvação. Salvação é um dom de Deus, é graça. Então, lá em Efésios 2:8 fala que foi pela graça de Deus que a gente é salvo. Então, por sermos todos pecadores, a gente entra no último atributo, que só temos uma opção para a gente se aproximar de Deus, que é quem? É por Jesus. Jesus, ele vem para nos redimir perante o Pai. E só nele a gente vai encontrar salvação. E agora, vamos estudar o Satanás. Está repreendido, né? Passa aí. Mas sabe qual é o erro de quem estuda o Satanás? É 2. É achar primeiro que ele não existe. Tem um estudo que fala que metade dos cristãos que responderam aquele estudo falaram que o Satanás é um folclore, é um curupira. Não. O Satanás, ele existe. Quando você aceita Deus como seu Senhor e Salvador, o Satanás também se torna real. E outro erro que C.S. Lewis fala em um dos livros dele é que a gente não pode ter um desejo excessivo sobre ele. Tudo é demônio. Vi pornografia, foi o Satanás. Eu roubei, foi o Satanás. A americana estava lá, ele fez, rouba essa bala, eu roubei. Não. Você tem a sua responsabilidade pessoal como cristão de agradar a Deus. Então, a gente não pode achar que ele é um símbolo e a gente não pode também ter um desejo excessivo. Mas entenda, a gente não pode ignorar o nosso inimigo. Porque a partir do momento que a gente ignora o nosso inimigo, a gente pode perder para ele. Tá? Então, Satanás, ele é uma criatura, como eu e você. Ele foi criado por Deus também. Ele era anjo. Lá em Ezequiel 28, tem uma breve história. Ezequiel 28, 12 e 15. Tem uma breve história sobre como Satanás era antes de ter caído. E fala assim, ó. Ele era um anjo protetor, com asas abertas, roupas de ouro. Eu fico irado. Eu usando Riachuelo, o Satanás tinha ouro. Mas a conduta dele foi perfeita até que ele começou a fazer o mal. Satanás, ele é limitado. A gente não deve exagerar sobre ele, nem subestimar. Por quê? Porque ele não é Deus, ele não é todo-poderoso e ele é um anjo caído. Satanás é ativo, porém Deus tem pleno controle nele. Ele é ativo, mas ele está debaixo do controle de Deus. Satanás, ele é mentiroso. Na verdade, desculpa, ele luta contra a vontade de Deus. Ele sempre vai se opor ao que Deus quer. Ele quer tirar você do
do caminho. E para isso, ele usa a mentira e a enganação, que são duas características deles. A mentira, por quê? Porque ele sempre quer apresentar o mundo para você atraente. Lá desde a igreja primitiva, ele persuadiu, por exemplo, lá Ananias e Safira para mentir. Ele persuadiu a igreja de Corinto, alguns membros, para tentar fazer que eles largassem o seu domínio próprio. Tá? Satanás, ele é enganador. Lá em 2 Coríntios 4,4 fala que ele é o Deus dessa era. Esse mundo aqui, ele quer cegar que você não veja a luz de Cristo. Satanás, ele odeia as pessoas. Se você for um verdadeiro crente, me desculpe, Satanás lhe odeia. Tá? Então, se você ama a Cristo, Satanás, ele lhe odeia. Mas tá bom de Satanás. Quero falar agora sobre Jesus Cristo, certo? Primeiro, ele é Deus. Tudo que eu falei de Deus, Jesus também tem. Lá em João 10,30 ele fala assim, eu e o Pai somos um. Jesus é homem. Cara, eu fico impressionado. Ele veio e se tornou homem por mim, por você. Ele era um ser ilimitado, com muitos poderes, e se tornou carne e osso. Sabe o que é mais notável de ver um Deus todo-poderoso se tornar limitado igual eu e você? Não foi primeiro ele ter se ajoelhado, em sinal de humildade, lavado os pés de seus discípulos. Não foi ele ter mantido o controle quando 12 dos seus discípulos, só tinha 12, né? Os abandonaram, deixaram ele lá. Não foi ele ter mantido o controle. Quando Jesus sentiu solidão, ele fala, Senhor, por que me desamparaste? Sabe o que é mais notável dele ter apanhado, sido cuspido, para defender o pecado, para ele veio para salvar você? Sabe o que é mais notável dele ter pegado a coroa celestial que ele tinha e colocado uma coroa de espinho? É que ele fez isso somente por você. Isso é o mais notável. Ele é o único Salvador. A Bíblia fala que ninguém vem ao Pai se não for por ele. E ele veio, como eu falei, o Verbo se tornou carne por mim e por você. E Jesus voltará. A nossa esperança está na sua volta. Está na volta dele. Isso aqui vai passar. Coronavírus vai passar. Porque Jesus vai voltar. Lá em João 14, 1,13, ele fala assim, calma. Creiam em Deus e creiam em mim. Eu voltarei e levarei vocês comigo. Em Mateus 25,13 fala que a gente tem que vigiar, sabe? A gente tem que estar de olho. Porque ele vai vir assim, ó, no piscar de olhos. A gente não sabe a hora nem o dia que Jesus voltará. E eu lembrei que uma vez eu estava no colégio, eu tinha 8 anos. E eu estava feliz. Tinha uma tia lá, recreio. Era legal, né? Colégio, pequeno. E eu sei que do nada a tia fez assim, Yuri, pegue sua bolsa. Seu pai e sua mãe estão na coordenação. Eu fiz pronto, injeção. Vou pro médico agora. Cheguei lá. Pai, eu vou levar injeção. Ele fez. Não, eu fui pronto. Voinha morreu. Foi me buscar 3 horas da tarde no colégio. Ele fez, não, confia em mim. E eu gostava do colégio, fui meio chateado, fui meio com raiva. E fui no carro com eles. Sei que fui no carro. Aí eu cochilei 1 hora, a viagem era muito longa. Quando eu acordei, eu vi aquele leitoral, assim, aquele mazão, sabe? E essa história me lembra que Jesus vai voltar e vai levar a gente para um canto bem melhor. E vai ser em uma hora que você não espera. Então, para a gente terminar aqui, eu quero resumir a aula. E tem a sua apostila aí, então vamos lá. A Bíblia é história verdadeira. Como o pastor Leandro falou, esse livro é o que mais perdura. Já tentaram, mas essa palavra é verdadeira. É a palavra infalível de Deus. Tudo que está na Bíblia ou já aconteceu ou vai acontecer. Mostra a condição humana. Eu e você, pecadores limitados, só temos uma opção, que é quem? Jesus. Mostra a solução de Deus para o ser humano. Qual é? Jesus. Revela a promessa, a vinda e o que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Ou seja, ele pegou a sua coroa celestial e trocou por uma coroa de espinhos. E revela as alternativas da eternidade. Ou seja, você só tem o céu e o inferno. E essa semana eu queria que você contemplasse, sabe, os atributos de Deus e de Jesus. São muitos. Tem um livro de Stephen Charnock, um escritor puritano, que só de bondade ele fala 300 páginas de Deus.
Os atributos de Deus são imensuráveis. E ao contemplar Jesus e ver todo o seu amor, eu não vejo a hora dele vir me buscar para eu ir para a praia com ele. Então, obrigado. Pastor Felipe. Cara, que aula top, hein? Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Parabéns por você ter vindo aqui para o CENIB. E eu quero saber, quem aqui gosta de um suquinho de laranja? Top! Olha só, eu comprei uma fichinha de suco de laranja lá da cantina do Arthur. E para você ganhar, basta você responder uma pergunta muito simples que o professor Yuri acabou de falar. Vou te perguntar aqui. Não vale olhar nas suas anotações, hein? Qual o versículo que mostra que Deus coloca os oceanos na palma de sua mão? Alguém sabe responder? Rapaz, ninguém sabe. Olha aí, professor Yuri, depois tu cobra aí. Então, como eu tô... Sabe? Não, mas só pode ser um. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Cadê? Vamos ver. Quem levantou a mão? Você? Como é seu nome? Michele. Michele. Qual é, Michele? Isaías 6:3. Não, Michele, errou, Michele. Outro. Cadê ele? Vamos lá, rapidinho. Vou corrigar o pastor Clício. Fale aí, amigo. Isaías 42. Tu é doido? Como é que é teu nome? Wallace. Wallace. Palmas pro Wallace. Note aí, menino. Cada um possui uma ênfase. A ênfase do Velho Testamento é o poder, a majestade, a santidade e a soberania de Deus. Como estamos estudando o Velho Testamento, eu vou refrescar a sua memória com um panorama geral dos principais fatos que aconteceram no Velho Testamento. É coisa rápida, tá bom? Porque isso aqui você já sabe. Pode passar aí. O primeiro é eternidade. Deus é eterno. Ele já existia antes de todas as coisas. Antes de tudo, Deus já existia porque ele é infinito. Depois vem a criação. Vamos lá. Deus criou céus e terra. Continua. Depois vem a queda. Queda é a bandidagem de Adão e Eva. Você sabe muito bem, né, que Eva foi enganada pela serpente. Depois vem o dilúvio. Dilúvio, ninguém acreditou em Noé. Todo mundo se lascou, que só ele, a família dele e alguns animais se salvaram. O resto foi todo mundo pro beleléu. Vai duvidar do velhinho para tu ver o que acontece. O próximo é nações. Lá na Torre de Babel, o Senhor confundiu as línguas e os homens foram espalhados, formando assim várias nações. Depois vem Abraão. Abraão foi escolhido por Deus para criar a nação de Israel. Depois veio Isaac, Jacó e chegou até José, que levou o povo para o Egito. Muito bem. Lá o povo ficou sendo oprimido até que Deus levantou Moisés. Moisés era meio medroso e meio gago. Eu também sou meio medroso e meio gago. Então, se ele conseguiu e eu também, estou dando aula para vocês, a salvação para vocês também. E aí, lá, Moisés peregrinou por quantos anos? Ixi, alguém falou 60 ali, ó. Ei, irmão, tá desviado aí. 40 anos, pegando aquele solzinho quente na cabeça, que você que é aqui de Manaus já sabe muito bem. Depois, eles foram para Canaã. O que era Canaã? Terra prometida, onde manava leite e mel. E aí, lá em Canaã, o povo era regido por juízes. O último juiz foi Samuel. E aí o povo, né, que gostava de ficar olhando o programa do vizinho, pediu um rei, o que dá origem ao nosso próximo evento, que é Reino Unido. Durante esse período, houveram 4 principais reis. Foram os mais conhecidos, como vocês devem saber. Saul foi o primeiro, depois veio Davi, Salomão e Roboão, que era meio bandidão, né? Roboão era meio bandidão. Após isso, então, houve uma divisão. A nação se dividiu geograficamente e politicamente. No norte, passou a ser chamado tribo de Israel, ou nação de Israel. E ao sul, nação de Judá, tá bom? E aí, era uma época sombria, onde tinha muitos reis, um pior que o outro, você deve saber isso muito bem. E o povo foi levado cativo. Né? O povo foi levado cativo, o nosso próximo aqui é cativeiro. O povo do norte de Israel foi levado cativo pelos... Não, é raro. Pelos assírios. E o povo do sul de Judá foi levado cativo pelos babilônios. E lá,
Eles passaram 70 anos no cativeiro. Já pensou ficar preso 70 anos? Quem quer? Levanta a mão aí. Ninguém quer, né? E aí, eles voltaram, retornaram, que é o nosso próximo aí, retornaram para Canaã. Mas não adiantou muita coisa não, porque eles continuaram meio bandidos, né? Continuaram desagradando a Deus, continuaram fazendo o que Deus não gostava. E então, houveram 400 anos de silêncio, quando o Senhor estava preparando a vinda do Salvador Jesus. Tá bom? Agora pega sua apostila, cutuca a pessoa do seu lado que está dormindo, vai, cutuca aí, dá uma cucutadinha aí. Cadê? Não estou vendo ninguém cutucar. Bora, cutuca, acorda. Anote aí, menino. A Bíblia é organizada por assunto. Escreva aí. A Bíblia é organizada por assunto. E ela não está em ordem cronológica. Note aí, não está em ordem cronológica. Beleza. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu achava meio, assim, acho que eu era meio burrinho, né? Porque eu achava que tinha uma sequência. Eu achava que de Gênesis a Apocalipse era uma sequência. Mas, na verdade, só o que está em sequência mesmo é Gênesis, que é o primeiro livro, e o último, que é Apocalipse. No meio disso tudo, está tudo embaralhado. Mas é justamente por isso que a Bíblia não foi organizada em ordem cronológica, mas sim por assuntos. Quem sabia disso? Pouca gente. Mas, então, eu vou ensinar aqui para vocês agora quais são os assuntos que a Bíblia está dividida. Pode passar o slide aí, amigo. Isso, olha lá. O primeiro são os 5 livros da lei, né? Que vai de Gênesis até Deuteronômio. Depois, os 12 livros históricos, que vai de Josué até Esther. Depois, os 5 livros poéticos. E esses livros poéticos são os que nós vamos estudar aqui nessa matéria. Então, preste bem atenção, porque vai ser bem falado aqui. Que vai de Jó até Cantares. Depois, os 5 profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel. E os 12 profetas menores, que é de Oséias a Malaquias. Aí você me pergunta, por que profetas maiores e profetas menores? Não é porque um era mais alto que o outro, não, gente. E nem porque um era melhor que o outro. É porque esses 5 profetas maiores aqui escreveram mais do que os demais, entendeu? Entendeu, né? Mais do que os demais. Eles escreveram mais e tem mais capítulos. Por isso que é 5 profetas maiores e depois 12 menores. Olha só, eu sei que é muita coisa para você revisar, né? Está sendo muito rápido. Mas para te ajudar, eu vou chamar aqui um grande amigo meu. Ele que está fazendo sucesso. O menino está estourado lá em Amundá. Já fez 2 shows em 3 anos. Já teve um público máximo de 10 pessoas. Vou chamar aqui para vocês o MC Testamento. Estou muito feliz de ver todos vocês aqui, mas nada de toque, vamos nos prevenir. A Bíblia é muito grande, mas é simples entender tudo. É que ela é organizada por assunto. Não pense você que isso não tem lógica. A Bíblia não está em ordem cronológica. Mas muita calma, eu explico pra vocês. No Velho Testamento há 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 12 menores. Então meus parabéns, sejam todos bem-vindos. É muito bom vê-los aqui reunidos. Essa nova matéria, então fique esperto. Ao Velho Testamento, 7 livros poéticos. Calma, ainda não acabou. Agora a gente vai fazer. Eu vou pedir para vocês todos ficarem de pé. Estou muito feliz de ver todos vocês aqui, mas nada de toque, vamos nos prevenir. A Bíblia é muito grande, mas é simples entender tudo. É que ela é organizada por assunto. Não pense você que isso não tem lógica. A Bíblia não está em ordem cronológica. Mas muita calma, eu explico pra vocês. No Velho Testamento há 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 12 menores. Então meus parabéns, sejam todos bem-vindos. É muito bom vê-los aqui reunidos. Essa nova matéria, então fique esperto. Ao Velho Testamento, 7 livros poéticos. Eu espero que meu amigo possa ter te ajudado. Mas se você não entendeu muito bem, porque a letra é muito rápida, né? Eu vou te dar uma dica. E você vai ter que repetir comigo. É assim, ó.
512, 5512. 512, 5512. 5, bora? 12, 5512. 512, 5512. Aê, muito bem. Vamos continuar aqui com a nossa revisão. Vou pedir para o meu amigo botar o slide aqui. Preste bem atenção que isso é uma parte bem importante também. Pode passar. Mais um. Aê. Olha só. Os textos das Escrituras devem ser lidos e compreendidos dentro de seu próprio gênero, considerando as suas próprias características linguísticas e estilísticas. Assim, não se pode ler poesia bíblica como se fosse uma narrativa bíblica ou como se fosse uma epístola argumentativa, pois assim deixa-se de lê-la como Deus desejou que fosse lida, pois esse foi o modo como aprove ele conduzir seus servos a escrevê-la. Eu vou pedir que ajude dos meus amigos agora. Para facilitar, eu trouxe aqui 3 textos bíblicos que fazem essa seguinte exemplificação aqui que nós vamos ver agora. Pode passar. Pode passar. O nosso primeiro exemplo é de um livro poético. Depois nós temos um exemplo em texto em lista e o último um texto de argumentação, tá bom? Nosso primeiro texto aqui é um texto de Cantares. Ele é um texto poético por quê? Por que é um texto poético? A poesia ela tem característica de uma estética apurada, uma linguagem elaborada e uma atenção à forma. Você consegue visualizar claramente a composição em versos livres e ou providos de rima. É exatamente o que você vê aqui, ó. É uma estilística diferente, né? É como realmente uma poesia é escrita. E você também pode ver isso aqui no livro de Salmos. A gente tem muitas poesias no livro de Salmos. Nosso próximo aqui é um texto em lista. A lista essa separa informações em partes lógicas. Você consegue identificar o que caracteriza esse exemplo como uma lista. Você consegue ver aqui, ó, Paulo descreve aqui palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Isso aqui ele está listando como é que o jovem cristão deve ser, entendeu? Então você que é jovem aí, preste bem atenção, ó, palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Ou seja, ele está listando aqui, né, o que o jovem deve ser. E o nosso último exemplo, fale, é porque ela já vai acabar a minha parte, né? A argumentação, ela promove o diálogo e reflexões críticas. Aqui nesse texto, Paulo faz algumas perguntas. Ó. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Vocês conseguem perceber como ele cria argumentos através dessas perguntas? Ó. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele faz algumas, tipo assim, alguns argumentos, né? E aí você consegue identificar claramente que isso aqui é um texto argumentativo. Essa é a diferenciação que você precisa saber identificar quando estiver lendo a Bíblia. Muito obrigado, que Deus te abençoe e tenha um bom dia. 1/3 da Bíblia é poesia. 1/3. Anote aí que 1/3 da Bíblia é poesia. Né? Para você que é igual eu, e o único poema que você tinha decorado na sua vida era Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Eu descobri, estudando para essa aula, que a minha vida toda foi uma mentira, porque eu fui decorar esse poema e é espalha a rama pelo chão. Não é se esparrama pelo chão. Você sabia disso? Né? Olha só, uma informação importante para você, né? Eu nunca fui bom de decorar poesia, nunca gostei de poema. E quando eu estava estudando para essa matéria, eu descobri que eu sei vários poemas e você sabe também. Porque 1/3 da Bíblia, 1/3 das Escrituras Sagradas é poesia. Aliás, só tem 5 livros na Bíblia que não tem poesia nenhuma, né? Que são quais? Levítico, porque Levítico é uma constituição que Deus deu ali para a nação de Israel, então é lei. Ruth e Esdras, que são histórias da vida de pessoas, né? E Ageu e Malaquias, que são os únicos 2 profetas que não fazem poesia nenhuma. Ageu, porque é uma bronca que Deus está dando ali no povo, porque Deus tinha mandado o povo trabalhar, eles não foram trabalhar. E Malaquias, que é outra bronca que Deus está dando também no povo de Israel, que Malaquias é um livro sobre promessas e compromissos que você faz com Deus e não cumpre. Então ali não teve espaço para poesia não, ali foi lapada. E a gente tem todos os outros livros da Bíblia com poesia. Por quê? Porque Deus gosta. Deus sabe que funciona. Ele está ali, começando em Gênesis, aí ele está lá, e Deus criou a humanidade, aí ele vai falar do casamento, aí tem lá, na sua Bíblia está até separado assim, entre aspas, assim, e portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e eles serão uma só carne. Isso
É um poema. Essa frase em hebraico rima. Porque Deus gosta, Deus usa e Ele sabe que é uma coisa que funciona. E na Bíblia a gente tem alguns livros que a gente chama do grupo de livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Esse daqui é o grupo de livros que são pura poesia. Os outros têm poesia. Esses daqui são poesia. Né? A gente tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Você sabia que Davi, ele é um músico, hoje, ele é o músico mais antigo da história da humanidade, que tem as suas canções tocadas até o dia de hoje. Né? Você não vê nenhum hit aí na rádio de 3.000 anos atrás, mas o Davi tá lá. A gente canta na igreja, todas as igrejas do mundo cantam algum salmo. Por quê? Porque são poemas que Davi escreveu para Deus. E que foram anotados aqui na Bíblia porque tem um propósito de tocar na nossa vida, de mexer com a gente. Esses livros poéticos, eles foram escritos desde o tempo de Abraão até o final dos reinados. Anote aí, desde o tempo de Abraão até o final dos reinados. Você sabe, né? O Pentateuco, que é Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, foi escrito por Moisés. É ele que começou a escrever. Mas você sabia que Jó é muito provavelmente o livro mais antigo da Bíblia? Ninguém sabe quem escreveu Jó. Muita gente chuta que foi Moisés. Só que Jó, ele fala de umas coisas tão antigas que ele nem menciona Abraão. Ele não fala de Jacó, não fala de Israel, não fala de Abraão. Então, todos os teólogos, eles acreditam que Jó, ele é o primeirão, foi o primeiro que foi escrito. E Jó é uma grande poesia sobre o sofrimento da humanidade e a resposta que Deus tem para esse sofrimento. Eles não são livros, os livros poéticos, que tratam de história, né? Você não vai ver uma história de alguém, igual a Êxodo. Êxodo é um livro de história. Igual Neemias, que é outro livro de história. Esses livros poéticos, eles tratam dos grandes temas, né, dos grandes assuntos que interessam a gente. São os grandes temas da nossa vida. Deus, relacionamento com Deus, sofrimento, amor, problemas, resultado das nossas escolhas. É disso aqui que esses livros poéticos eles estão falando. Porque Deus sabe, por que ele não só informou, por que não está só escrito, por que não são só listas ou só argumentações na Bíblia? Porque Deus sabe que funciona, que ajuda a gente a lembrar. Olha para mim agora aqui. O que você acha que é mais fácil de lembrar? O que você acha que é mais fácil de entender essa informação aqui? O povo de Israel foi levado cativo, tá, foi para o cativeiro da Babilônia e eles ficaram com muita saudade de Jerusalém e os captores deles eram pessoas ruins. Tá, você tem essa informação dita desse jeito. Ou você acha que é melhor, como uma das pessoas que foi lá levada para o cativeiro e escreveu uma poesia dizendo assim: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali naqueles salgueiros nós penduramos as nossas harpas. Os nossos captores nos pediam assim: cantem para nós uma das canções alegres de Sião. Como que eu poderia cantar uma das canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita seque se eu esquecer de ti, ó Jerusalém. Que a minha língua grude no céu da boca se eu não lembrar de ti. E se eu não pensar em Jerusalém como a maior alegria da minha vida. Aí você lembra, né, que o cara tava com problema. Por quê? Porque coloca emoção. E quanto mais emoção você coloca numa coisa, mais facilidade você vai ter para lembrar. E Deus, ele é o maior psicólogo, é o maior pedagogo, ele é o melhor em ensinar, em fazer a gente lembrar, fazer a gente sentir. Ele é o melhor. Você tem livros dentro desse grupo de poéticos que são Jó, Provérbios e Eclesiastes, que são conhecidos também como livros de sabedoria. São livros que passam sabedoria, que ensinam sabedoria. Tá? Então anote aí na sua apostila. Livros de sabedoria. A poesia bíblica, ela usa muitas figuras de linguagem. Né? Você vai ver vários tipos de estilos de poesia na Bíblia.
Por exemplo, no Salmo 1, tá falando ali do justo, né? Como é que é a vida do justo? Sabe, o que o justo faz no Salmo 1? Você decorou lá, estava lá na porta da sua avó, bem-aventurado o homem que não senta no conselho dos maus, tarará, dos ímpios. E aí ele vai usar uma comparação, ou para você que é mais chique, né? Uma símile. Ele vai comparar uma coisa com outra. E aí ele vai falar do justo, e ele compara o justo assim. O justo, aquele homem que é bom, que obedece à palavra de Deus, ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Com os ímpios, porém, não é assim. Eles são como a palha que o vento leva. Aí fica mais fácil de você lembrar que aquele ímpio não vai durar muito tempo lá. Que daqui a pouco o japonês da Federal vai aparecer lá na porta dele, ó. Porque eles são como o quê? Como a palha que o vento leva. Imagina, você conhece alguém que seja corrupto aí no seu trabalho? Alguém que faz o que não deve? Aquele seu vizinho que colocou um gato no seu poste e a sua conta de luz começou a subir? Quem tem aí um atribulado desse na sua vida? Vai, pode levantar a mão aqui. Pois é, olha só, olha o que Deus compara. São como o quê? Como a palha que o vento leva. Daqui a pouco, vai aparecer lá no programa do Siqueira. CPF cancelado. Por quê, gente? Porque Deus ele usa essa comparação para mostrar que o ímpio ele vai embora, ele passa, ele é como uma palha, e o justo não. O justo ele dá fruto, como uma árvore que é plantada perto de um ribeiro, ele floresce, ele dá fruto, ele dá resultado, ele prospera. E Deus ele usa essa comparação aqui nos livros poéticos. Outro estilo que Deus usa aqui, metáfora. Metáfora, né? Que é usar uma coisa para explicar a outra. Salmo 23:1. Esse versículo a sua avó tinha lá na porta dela. A minha avó tinha em cima da geladeira, na frente da geladeira, na porta para entrar em casa. Salmo 23:1. O Senhor é o meu? Tá, se você não sabia esse, certamente morrerás, porque não tem salvação para você não. O Senhor é o meu pastor. Por quê? O que ele está querendo ensinar aqui? Que Deus cuida da gente, o pastor cuida. Ele está querendo ensinar que Deus protege, que Deus alimenta. E o que ele compara, que metáfora que ele usa? O Senhor é o meu pastor. Lá em Isaías 46, por exemplo, ele está querendo ensinar o quê? Que a humanidade passa rápido, que a nossa vida é curta. Aí o que ele usa aqui? Olha só. Isaías 46. Uma voz diz assim: clame! E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva e a sua glória é como as flores do campo. Passa rápido. Olha só. A humanidade é como a relva. A sua glória é como as flores do campo. Fica mais fácil você lembrar que a nossa vida é curta, né? Poesia. E ele também usa exagero. Por exemplo, no Salmo 6:6. Para você que é dramático, aqui é o seu salmo, né? Estou exausto. O que é mais fácil assim? Você dizer... tô meio triste. Aí não ia ser legal um versículo, estou triste, né? Pra você decorar nessa hora, não. Tem que decorar o Salmo 6:6. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar. Eu inundo de noite a minha cama de lágrimas. Eu encharco, eu inundo o meu leito. Aí quando você tá na fossa, esse é o seu versículo, né? Você que tá na fossa e é meio dramático, né? Tá aqui pra você. Poesia. Aí você consegue passar a tristeza que você tá sentindo na hora. Você tem antropomorfismo, né, que dá características de pessoas, de homens, né? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono no céu, seus olhos observam, os olhos examinam os filhos dos homens. Está dando características de pessoas para coisas, dando características de pessoas para Deus. Tá? Antropomorfismo. Tem também, que está aí em Salmo 11:4. Salmo 17:8, zoomorfismo, que é da característica de animais. Ele diz assim, protege-me como a menina dos teus olhos, né? Esconda-me à sombra das suas asas. Está dizendo que... O que ele quer ensinar? Que Deus protege a gente, que Ele cuida da gente. Aí ele dá uma característica de animal. Me coloca à sombra das tuas asas. Jesus usa isso também. Ele diz assim, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês aqui nas minhas asas, igual a galinha reúne os pintinhos dentro das asas.
Isso é zoomorfismo. É um estilo de poesia. Tem personificação. Olha só, Salmo 35:10 diz: todo o meu ser exclamará, quem se compara a ti, Senhor? Tu livra os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles, livra os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Né? Tá dando uma característica pessoal, personificação. Tem também, por exemplo, isso tem demais na Bíblia, que é falar com objetos inanimados. Tu vê assim e diga assim, e eu disse ao mar. E a pessoa está lá na frente do mar, dizendo, mar, né? Sobe, desce. Né? Ele está falando com um objeto que é inanimado. Deus faz isso bastante na Bíblia e também as pessoas que escrevem as poesias na Bíblia. Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do Senhor, ó terra, na presença do Deus de Jacó. O que ele está querendo ensinar aqui? Que Deus ele tem poder total sobre a terra, que a criação ali ela é obediente ao Senhor, que Deus estoura a terra na hora que Ele quiser, que Ele sacode as montanhas, que Ele faz o que Ele quiser. E aí Ele fala com um monte, dizendo, por que você saltou? É por causa de Deus. Poesia, gente. Poesia. Não é só para entender. É para você sentir e nunca mais esquecer. Livros poéticos. Pastor Leandro. Vamos ficar em pé um pouquinho, só para esticar a coluna. Acho que a parte do DJ Testamento não foi suficiente para esticar a coluna, não. Foi encontrada a pessoa que pode enterrar nossa igreja. Vou mostrar uma foto dela. Tá vendo aí, ó? A foto dela. A pessoa ficou olhando para mim esquisito, ó. Pode sentar. Não tem nada a ver isso, só foi só brincadeira, tá bom? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É um espelho. E o que é que esse espelho está fazendo na minha mão, pastor? Eu vou tentar lhe ensinar o que é paralelismo. Paralelismo. Se eu coloco esse espelho aqui, ele fica paralelo a minha imagem, por mais que eu vire, a minha imagem continua na mesma direção, paralelo. E a minha imagem refletida aqui, eu consigo ver vocês. Essa imagem é uma imagem, um reflexo, é como um eco, né? Na verdade, a imagem é um eco. Não sonoro, é um eco da luz. A luz reflete aqui e aí nós podemos ver o reflexo da luz. Se apagar a luz, a gente não consegue ver isso daqui. Então, eu quero que você entenda paralelismo como um reflexo, como um eco. O paralelismo, ele é uma coisa fantástica na Bíblia que você, estudante das Escrituras, vai ter que entender bem. Então, eu vou fazer esse processo bem devagar, para a gente tentar construir esse entendimento. Então, preste atenção. Coloca aí o slide para mim. Paralelismo. Primeiro, olha só. Imagina essa linha amarela como um espelho. Ou a extremidade do espelho. Paralelismo significa o seguinte, que vai refletir, nesse caso aqui, é a reflexão normal do espelho. Né? O que estava para cá, no espelho sai para lá. Por isso que quando a gente vai pentear, hoje a gente já penteia normal, né? Mas logo no início é complicado. É complicado fazer as coisas no espelho, porque você vai botar para um lado e para o outro, né? Você entende isso. Mas existe também outros tipos de paralelismo. Não é necessário só ter esse reflexo inverso ou invertido. Existem outros tipos, coloca aí. Existe simplesmente uma imagem perfeita, igual
aquilo que está lá. Não é o contrário, não é para frente, não é para trás, é só igual, é uma outra imagem. Existe também paralelismo, coloca aí a próxima, que aumenta ou diminui aquilo que ele queria dizer. Tem gente voando. O que o pastor está falando aí? Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. Eu botei isso aqui só para você começar a entender de que nós vamos trabalhar exatamente reflexos. Nós vamos trabalhar exatamente ecos. Porque poesia tem isso, e na poesia hebraica é o que mais tem. Ecos, reflexos. E isso é o paralelismo. Coloca a próxima aí. A poesia hebraica, isso está escrito aí na sua apostila, tem características muito interessantes. Dentre elas, a preocupação não somente com o ritmo do som, mas também com o ritmo do pensamento. Este último é expressado com recurso chamado de paralelismo. Dá uma pausa aí. Na língua portuguesa, na maioria das nossas línguas, o tchan da poesia é o verso, é a rima. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Né? Olha, você viu a riqueza da rima. Tá? Batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão. Eu falei certo, olha. Né? E você vai então ver que tem o ritmo da música, o ritmo da coisa, ele é extremamente a rima. No hebraico, principalmente, tem rima, mas esse não é a principal arma do poeta. A principal arma, a principal ferramenta do artista ou do escritor bíblico que vai escrever poesia na Bíblia não é a rima. É o paralelismo. É a rima do pensamento. É o reflexo, é o eco, que aumenta, que diminui, que faz a mesma coisa, que inverte. Entendeu? Então, essa rima mental, esse ritmo do pensamento, esses ecos, são a grande maravilha da poesia hebraica, que depois que você entende, você vê que isso aumenta até o seu conhecimento bíblico. Existe rima? Existe. Mas, por exemplo, olha, Carlos Drummond de Andrade, ele é um poeta que chama moderno, pós-moderno. Ele já deixava a rima de lado e ele trabalhava em cima do ritmo de pensamento. Por exemplo, havia uma pedra. Não, tinha, né? Tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Aí ele fala um negócio lá dentro, e no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tem gente que acha leso isso aí. Que leseira, né? Mas, gente, isso aí, você tem que entender, literariamente, isso tem uma riqueza que ele descobriu que poesia não era só... Não, que ele podia fazer poesia usando outros recursos. E esse recurso dessa poesia, ele é tão tchan, ele é tão maravilhoso, porque ele é exatamente isso, paralelismo. Ele tem o ritmo dele, a riqueza dele é no pensamento. É outra coisa. Então vamos continuar agora lendo aqui. Esse último expressado com recurso chamado de paralelismo, que é o mais importante elemento formal da poesia bíblica. A poesia da Bíblia utiliza paralelismo para destacar pensamentos, acrescentar equilíbrio nos versículos, relacionando-se uns com os outros. Bem, não vou dizer para você que eu vou ensinar tudo sobre paralelismo, que eu vou esgotar o assunto. Eu vou lhe dar aqui, talvez, uns 2% para você entender que tem um caminho bem grande, se você desejar,
e caçar isso aí. Mas é importante você saber, porque a maioria de vocês não sabem isso. Porque aí você vai ajudar você a entender melhor a Bíblia, muitas vezes. Então eu vou falar aqui, existem várias formas de estudar paralelismo, mas aqui didaticamente, bem simples, de uma forma mais simples possível, tá? Se você está achando isso aqui difícil, isso aqui é o simples possível, tá bom? Vou falar para vocês sobre 3 tipos de paralelismo da poesia hebraica. A maioria do paralelismo está aqui dentro desses 3 tipos. Existe mais? Claro! Existem outras nomenclaturas, se você for estudar, assim como é na literatura, cada autor coloca o nome de alguma coisa, entendeu? Mas aqui eu acredito que de uma forma simples, nós vamos aprender quase tudo de paralelismo, assim, do geral, para a gente entender depois o resto. 3 tipos de paralelismo da poesia hebraica. Primeiro, anote aí, paralelismo sinônimo. Paralelismo sinônimo. O que é um paralelismo sinônimo? Sinônimo. Grupo de 2 versos, onde a segunda linha repete o pensamento da primeira linha. Reforça o pensamento da primeira linha do verso. Ou seja, você já parou para pensar que a Bíblia tem coisas assim... Por exemplo, olha só uma coisa que eu nunca entendi direito. Há 6 coisas que o Senhor detesta, 7 que ele odeia. Aí, né, você entendeu? Isso é paralelismo. E por isso que às vezes você não entende por que ele repete aquela informação. Você não entende por que ele repetiu aquilo. Por que ele repetiu se ele já falou? É exatamente isso. Na poesia hebraica, existe esse eco, esse reflexo daquilo que ou aumenta, ou diminui, ou iguala. Nesse caso do paralelismo sinônimo, o segundo, a parte do verso, reforça ou repete o mesmo pensamento. É aquele paralelismo igual. Tá? É a mesma imagem. E existe muito isso na Bíblia. Se você abrir sua Bíblia no Provérbios, provavelmente você vai achar um exemplo de paralelismo. Vamos ver alguns. Passa aí. Passa mais um. Aí, Jó 4,17. E eu coloquei a imagem, olha só, para você ver que é a mesma coisa. Só que esse aqui é só um versículo da Bíblia. É só um verso. Poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Ele pergunta. Aí depois ele repete essa mesma, só que de uma forma diferente. Poderá algum homem? Ele mudou. E por que ele não botou mortal? Porque o homem é mortal. Poderá um homem ser mais puro que o seu Criador? Ou seja, ele falou a mesma coisa em palavras diferentes. Isso é paralelismo sinônimo. E você vai ver isso em vários lugares da Bíblia. É o espelho. Naquele versículo, ele falou uma coisa, depois ele reforçou a mesma coisa em outras palavras. Ó. Se você vê, ó, mortal, o homem é mortal? O Yuri falou aqui. Deus é criador? Então é a mesma coisa. É o mesmo reflexo. Isso você vai ver muito na Bíblia. Essa reflexão, esse eco. Mais alguns exemplos. Agora, do jeito que está na Bíblia, porque você não vai ver com esse espelhinho, né? E com esses desenhos. Pode passar. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele reforçou. Ele não utilizou a mesma linha de palavras, as mesmas coisas como naquele primeiro versículo, mas ele reforçou. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e a que neles habitam também é do Senhor. É isso que ele está dizendo aí. Então, a segunda parte do versículo reforça, repete o pensamento. Você vai ver muito isso nas Escrituras. Próximo. Mais um exemplo. Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer?
Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Viu? Talvez você não sabia, mas Jó também é poesia. E você está com a sua Bíblia aí? Abre aí para você ver uma coisa que eu quero mostrar para você. Se você for da Bíblia, ter uma NVI, isso vai ajudar muito. Olha só aqui no meu, não vai dar para você ver aí, mas você acompanha. Jó, pega Jó aí. No início tem uma narrativa. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó e tal. Aí passa o verso 1, capítulo 1 todinho. Aí o capítulo 2 fala da aprovação de Jó. A partir do 3, na sua Bíblia mudou o tipo de escrita? Não ficou assim uns versículos mais espaçados, tipo como se fosse uma poesia? Exatamente. É porque isso aqui é poesia pura. Esse início aqui, vamos dizer, faz parte da poesia, mas ele é mais em prosa, mais em crônica, é mais uma história explicando, e depois o resto todinho. 5, 6, 7, 8, vai, poesia, tudo isso aqui é uma grande poesia. Entendeu? Ó, vai. Aí continua, vai, 39, 40, 41. Quando chega no 42, na última palavra de Jó, no verso 6, para a poesia, e ele dá o epílogo, ou seja, a parte final do texto, ele explica o que aconteceu. Você já tinha parado para pensar nisso? Então, você vai ver isso exatamente, e graças a Deus, nas versões modernas, o Salmo, nem vou dizer, ó, o Salmo é só poesia, mano, porque Salmo é música, e é só poesia. E existe também lá, como o Pedro falou, você está lá em Jeremias, de repente, poesia. Você está lá no profeta, poesia. Paulo, ele está ali ensinando, de repente ele bota uma poesia. Oh, imensurável, oh, indescritível graça. Poesia, entenderam? Jesus usou poesia no seu ensino. Vamos para o segundo tipo de paralelismo. Já tivemos o paralelismo sinônimo. O próximo é o paralelismo antitético. Esse é o mais fácil de achar. Paralelismo antitético. A segunda linha do verso faz um contraste com a primeira linha. O contraste entre dois versos. Geralmente tem um mais, tem um pois. Às vezes não tem um mais e um pois, como na nossa língua portuguesa. Mas ele é diferente. Olha só o exemplo. Pode passar. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Isso num verso só da Bíblia, ele vem e ele tem essa imagem invertida. O começo dele será modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Então, é o paralelismo antitético. Deixa eu dar um outro exemplo. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Geralmente, o mais resolve isso daí. É bem fácil de achar o antitético. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Agora, um inteiro. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Olha, os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor. Por isso que tem muito isso na Bíblia. Ah, o íntegro vai fazer isso, mas o justo faz isso. Ah, o ímpio faz isso, mas o justo faz isso. O tolo faz isso, mas o insensato faz isso. Entendeu? É porque é um jogo de palavras, de poesia para nos ensinar. E Deus é maravilhoso que muita parte da Bíblia veio nessa forma de poesia e tem essa riqueza. Nos ajuda a entender melhor porque que às vezes repete. As 6 coisas e 7 que ele odeia. Né? E é porque faz parte do sistema ali do pensamento.
Pega a sua Bíblia, me acha aí um versículo em Provérbios que tenha um paralelismo sintético. Bora ver se você vai achar. Um paralelismo sintético. Quero ver todo mundo achando um aí. No livro de Provérbios. Eu vou ver se você acertou mesmo. Não precisa do microfone, não. Cadê? Tu achou um? Qual é? O Provérbios 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Isso aí é um paralelismo antitético. O teu aqui, uma moça. 16:25. É que diz assim. A caminho que parece reto ao homem. Mas no final... Vocês entenderam a riqueza disso, gente? A Bíblia está cheia do paralelismo. Praticamente quase todos os versículos, dizendo, eu tenho certeza que vocês já acharam, né? Vocês são muito espertos. Esse é o mais fácil de achar. Porque tem sempre o mais ali para resolver, tá bom? Mas tem uns que não são, hein? Então não vai confundir. Vamos aumentar esse negócio? Paralelismo, agora nós vamos... peraí, rapidinho. É assim, o sintético, o terceiro. Paralelismo sintético. O paralelismo sintético, ao contrário do primeiro, do sinônimo, ele reforça ou repete. O antitético, ele faz a adversativa. O sintético, ele completa ou aumenta o sentido do pensamento. Ele completa ou aumenta o sentido do pensamento. Olha só, o exemplo de Jeremias 51:27. Toca aí para mim. Lembra, o amarelo é o espelho. Ergam um estandarte na terra. Toquem a trombeta entre as nações. Ergam um estandarte na terra. Toquem a trombeta entre as nações. Deixa eu mostrar uma coisa que talvez você não viu aí. Passa para a próxima. Você observa que a coisa cresce. No início é só erguer. Erguer é uma coisa que não faz tanto barulho. Olha só. Vocês conseguem ver? Conseguem. Mas é um tipo de gesto. Agora, tocar uma trombeta, e geralmente a trombeta já tinha uma bandeira aqui, né? Assustaram, né? A trombeta, ela é mais. E tem mais. Erguer a mão, ela tem um alcance. Talvez um alcance de 1 quilômetro. Uma trombeta, bem tocada, ela pode ser ouvida a quilômetros de distância. Então ele aumentou aí, ó. Primeiro erga, toque a trombeta. Depois, ó, um estandarte na terra, nessa parte vista aqui, nessa parte aqui que eu tenho, que as pessoas podem ver, entre as nações, ou seja, a trombeta entre as nações. Nesse paralelismo sintético, ele aumentou a força do versículo, ele aumentou a força do pensamento. Erga um estandarte na terra, toque a trombeta entre as nações. Vamos ver um outro exemplo. Jó 9:21. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. Né? Conquanto eu seja íntegro, já não me importo. Desprezo a minha própria vida. É como se ele estivesse assim, esmigalhando. E você, quando estiver lendo isso aqui, você tem que sentir. Ele não repetiu isso aqui à toa. Ele repetiu aqui de uma forma enfática. Desprezo a minha própria vida. Um outro exemplo. Pelo sopro de Deus são destruídos. Pelo vento de sua ira eles perecem. Jó 4:9. Pelo sopro de Deus são destruídos. Pelo vento da sua ira eles perecem. Parece assim que
nesse caso, ele completa o pensamento. Pode ser um sinônimo? Pode também, não tem problema. Pode ser. Mas, ao meu ver, ele aumenta a coisa. Afinal, perecer é ir para o inferno. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Passa aqui a tela. Às vezes acontece isso na Bíblia. Não é só um espelho. São vários espelhos. Um refletindo para cima do outro. Um reverberando em cima do outro. E um exemplo perfeito disso é no Salmos 19, de 7 a 9. Aí na sua deve estar um pouquinho mais, mas eu fiquei no 9. Diz assim, peraí rapidinho. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Às vezes a gente está lendo assim, mas a gente não observa a riqueza que tem aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Me ajuda aqui o pessoal do... Ó, primeiro aqui, ó. Quero que você preste atenção. A lei do Senhor é perfeita. Qual é a afirmação aqui? Está em vermelho. Qual é a afirmação? E o que é que ela faz? Está em preto. Revigora a alma. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Ou seja, teve já um espelhamento aqui. A lei do Senhor é perfeita e o que ela faz? Ela revigora a alma. Só que vamos para um outro nível. Deixa eu colocar isso aqui. Me dá um outro. Os testemunhos do Senhor. Isso é equivalente à lei? Testemunhos do Senhor e a lei do Senhor é a mesma coisa? Sim ou não? Sim! Acorda, menino. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. A lei do Senhor é perfeita, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. É a mesma coisa. Aí, e o que é que ela faz? O que é que os testemunhos fazem? Tornam sábios os inexperientes. É um efeito. Revigora a alma, tornam sábios os inexperientes. O que acontece então aqui? Dentro do versículo, tem um espelhamento. Aqui, mas tem um espelhamento aqui também. Isto é igual a isto. Ele repetiu para enfatizar, para crescer o nosso entendimento desse pensamento. E é a mesma coisa. A lei do Senhor é igual ao testemunho do Senhor. Revigora a alma é igual, torna os sábios inexperientes. Só que ele vai além. Ele não fica só aí. Ele vai mais. Eu vou botar aqui, vai ficar mais bonito. A lei do Senhor é igual aos mandamentos do Senhor? Sim ou não? É a mesma coisa? E o que é que ele faz? Trazem luz aos olhos. Trazem luz aos olhos. Igual. Igual. Tem mais. E esse aqui não acaba, ainda tem mais, aí porque eu só escolhi esses 4. Os preceitos do Senhor é igual ao testemunho do Senhor, é igual à lei do Senhor, é igual aos mandamentos do Senhor. É a mesma coisa. E fala, são límpidos, é perfeito, são dignos de confiança, são justos. Mesma coisa. Aí aqui, me dá... Obrigado. Dão alegria ao coração. Isso é paralelismo sintético que nos ajuda a entender o crescimento. Por isso, então, ele não está repetindo, ele está usando poesia. Por isso que no Salmo, inclusive, para me decorar esse Salmo, sabe o que eu fiz? Eu fiz um acróstico, ou um acrônico. Eu decorei assim, lete prema teor. Lei, testemunhos, preceitos, mandamentos, temor e ordenanças. Porque ainda tem 2 versículos que eu não botei aqui. E isso
na verdade, ele está falando a mesma coisa. Ele está enfatizando. Tarefa para casa. Tarefa para casa, para você, bem facinho. Achar um exemplo de cada paralelismo estudado, ou seja, um sinônimo, um antitético e um sintético, para cada livro poético, ou seja, três para Jó, 3 para Salmos, 3 para Provérbios, 3 para Eclesiastes, 3 para Cantares. É um desafio, mas eu tenho certeza. E você precisa ler tudo, não. Você vai, achou, já anota, tá bom? E você vai trazer isso por escrito. Pode ser à mão, pode ser no computador e vai entregar. Entenderam? É para entregar na semana que vem. E eu espero que você seja muito abençoado com esta aula e aprenda muitas coisas novas, para que você possa refletir a palavra de Deus na sua vida. Que você seja um paralelismo vivo e ambulante. Que Deus te abençoe. Até domingo que vem.